Cara, quando eu saí no quinto ano, eu fui pra outra escola, que aí era de primeiro ao nono, e aí já era uma escola maior, Isso em tudo mais. Gaspar. Isso em Gaspar também. E aí também não muito longe da minha casa. E aí fui pra lá, e aí quando eu tava no sexto ano, passei lá o sexto ano normal, e aí chegou na época dos concursos de poesia. E aí eu cheguei lá na sala da coordenadora, porque lá ninguém conhecia o lugarzinho que declamava poesia. E aí eu cheguei lá na salinha da coordenadora, bati lá, todo tímido. Oi, eu sou o Gael ali do 603 e eu estudava lá na Ervino Venturi e lá eu declamava poesia, participava dos concursos de poesia e tudo mais. Queria ver se não dava pra representar a escola aqui também, não sei o quê. Falou, bem naquilo lá duvido, sabe? Naquele sentido, assim. Ela falou, então declama uma aí pra mim. Cara, soltei assim, e aí ela já me levou pra sala da diretora, e aí logo já tava... Dá mais detalhes. Ela falou uma dessa, falou, não, beleza, vai lá, ô campeão, vai lá, ô senhor, vai lá, senhor poesia. Não, ela curtiu o senhor poesia. Cara, agora todo mundo vai me chamar de senhor poesia depois de Santos, todo mundo. Os 12 que nos acompanham, brincadeira. Não, mas assim... É legal pelo fato, porque essa é a sensação que tu teve, porque tu foi lá pra buscar um negócio que eu acho que tu gostava, tu viu que tu se dava bem, e querendo ou não, aquilo ali melhora a autoestima, porque era uma competição, e por tu ser competitivo, tu percebeu que tu queria fazer aquilo, e ela duvidou, e a tua sensação foi de... E qual foi a poesia que tu lembra? Cara, eu declamei... Tu não tem obrigação de saber, tá? De lembrar? Não. Só pra... Tudo Cara, bem. era do Maurício de Souza, não lembro qual. Tu sabe que muitos nomes, assim, Vai, não, pra mim, eu vou falar, não Ele sei, falou não sei. aquele poema lá que todo mundo conhece. Tu conhece? Eu conheci, Eu também não. Eu fiquei pensando, não conhece. Não, mas era um poema dele bem clichêzão, assim, porque foi o que eu lembrava na época. E aí ela logo já pegou, nossa, surtou, assim, já foi, gravou, e aí mandou lá pra prima dela. Tirou a câmera. A câmera tava em dia. Eu não sabia É porque aqui ele pegou e fez assim. Agora a câmera tava em mim. Manda errado agora. Eu não consigo saber Tudo isso. certo. Mas... Tá, ela virou tua fã. E aí me levou pra sala da diretora, e aí lá também fez o declamar lá, e aí logo já fui, representei a escola, consegui primeiro lugar lá também, e aí logo abriu a eleição pra vereador Mirim, e aí... Calma que eu tô tomando energético, não você. Segura. Quando tu tava fazendo isso nesse período, seja lá ou aqui em Gaspar, por tu ser mais novo e por tu também tá, sei lá, tá ficando mais velho, não vou dizer bullying, mas as pessoas, como é que elas te tratavam referente a diferente do seu campeão sei lá, do futebol, do time de vôlei da escola e ser o campeão do... Não, isso era bem tranquilo, porque era uma vez por ano, assim, que ia, e a repercussão na escola nem era tão grande. Não tinha na sala, assim, sala a galera não comentava. Não. Interessante. Às vezes eles levavam lá na frente da escola toda, vai ter homenagem aqui do Dia das Mães, pode fazer uma poesia, posso, ia lá, fazia. Mas era, assim, homenagem e tal, mas os colegas eram bem tranquilo. Então, assim, não, interessante. Não, é bom porque acho que seria uma coisa normal até o aluno, principalmente nessa idade, sofrer... Não bullying, assim, mas ser caçoado por causa disso. Senhor Poesia. Senhor Poesia, Não, assim, eu não digo como um ponto, eu não ia fazer uma pergunta como dizendo o quão ruim é isso, porque às vezes esse ponto às vezes pode ser uma motivação, pode ser, ou às vezes até as pessoas considerarem, a gente tem um exemplo, tem um amigo meu que estudou e viveu muito tempo nos Estados Unidos, ele sempre comenta, isso é uma coisa que eu acho interessante, é que o que lá as pessoas aqui é o nerd, é a pessoa que estuda, a pessoa que se dedica muitas vezes é a mais zoada, lá é completamente inverso, por mais que tenha estereotipo do filme americano, não, lá aquela pessoa, ganha um monte de, assim, as pessoas respeitam muito, assim, sabe, valorizam os outros alunos, assim, quando tu é campeão de alguma coisa, nossa, tu ganha dentro da escola a diferença, as pessoas te valorizam mais. Então, assim, é um negócio bem interessante, sabe? Eu acho que falta muito isso. Falta, aqui aquela pessoa que busca esse tipo de conhecimento, às vezes as pessoas discriminam, então tira esse incentivo. E lá não, porra, eu lembro que ele comentava, assim, se tu tirava as melhores notas, tu ganhava até no
no refeitório, assim, na hora do lanche, tu, tipo, tinha uma refeição diferente. Quem Então- me dera, né? Então, assim, se tu se dedicasse e tirasse nós, tu tinha os benefícios. Tinha, tipo, uma gamificação pra estimular as pessoas Foda. a buscarem conhecimento e tal. Então, aí, ó. Essa história da gamificação a gente pode conversar depois. Bora. É um dos assuntos que eu e o Yuri, a gente bate bastante na tecla e tá trabalhando em algumas coisas nesse sentido. Podemos falar. Mas segue a tua... E aí, na época, logo depois daquele concurso, abriu candidatura lá para ser vereador mirim da escola, que é basicamente a função do que um vereador normal faz, para jovens ali da escola do 6º até o 8º ano, que aí podem ir lá levar as indicações da sua escola, levar indicações do seu bairro, tudo mais. E aí surgiu aquela... Até dessa mesma coordenadora falava, não, por que não se candidata, não sei o quê. E aí eu corri atrás pra me candidatar. Então, na época, a gente conversou com o vereador, tudo, ele foi lá em casa e me ajudou a montar todo um planejamento, porque naquilo eu sou competitivo. Então, se eu era pra ir, era pra eu ir realmente pra chegar cheio de propostas, pra chegar realmente pra conseguir alcançar aquela vaga lá na Câmara Mirim. E aí, deu certo, fui lá na Câmara Mirim, passei um ano lá, fui presidente da Câmara Mirim, e naquele ano eu fui convidado para participar do Interact. Vocês conhecem. Calma. Vereador Mirim, como é que foi essa experiência lá dentro? O que tu aprendeu? O que tu se sentiu útil? Uma coisa é o que tu aprendeu pra ti e isso foi útil pra ti, mas o que tu sentiu útil para os próximos? Cara, para citar um exemplo fácil, mas em todas as sessões, tiveram 22 sessões naquele ano da Câmara Mirim, em todas as sessões eu fui lá, usei a palavra livre para falar sobre algum determinado assunto e todas as sessões eu levei alguma indicação para a escola, alguma indicação para o bairro. Então, eu queria pegar aquilo lá realmente para fazer acontecer e principalmente por ter ido em cada uma das sessões, nas 22 sessões, tanto ir para levar a indicação, tanto ir na palavra livre, ter que usar 2 vezes a tribuna, cada uma das vezes, foram 44 vezes durante aquele ano, aquilo lá me aperfeiçoou muito. Então, eu acho que ali foi o início para eu começar a praticar, entender um pouquinho mais sobre isso. Mas para dar um exemplo muito fácil de como que eu me sentia útil com aquilo, quando naquele ano que eu fui, logo a minha segunda ou terceira indicação foi construir rampa de acesso para deficientes, para cadeirantes, ali em todas as salas da minha escola. E aí foi coisa assim de levar a indicação, tudo mais, aprovou lá e um tempo depois foi construído por causa daquela indicação. Então lá eu entendi realmente a força que a gente de alguma forma pode ter, alguma ação nossa que a gente faz pode ter. E lá eu entendi bastante até do que é política, assim, porque saindo até um pouquinho, não de política partidária, mas de entender que a política está em tudo. Então, de entender que qualquer coisinha é política. E de entender um pouquinho de como que funciona o sistema também. O que foi de ruim que tu percebeu? Que tu viu, que tu possa falar? Cara, de ruim... É porque o nosso contato era só com os vereadores miris. A gente não havia contato, assim, com os vereadores, de fato, com o executivo. Entendi. Era nós e nós, sabe? E na época todo mundo era inocente, ainda estava no 7º ano. Então, não conseguia ver tanta maldade nas coisas. Que lá foi uma experiência realmente bem engrandecedora, assim, pra mim. Lá eu entendi muita coisa. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre oratória, mas não consigo considerar realmente como, aprendi oratória. Não, ouvi falar. Porque lá a gente recebeu um curso de 20 horas, de um mestre em comunicação que já tem lá seus 80, 85 anos, e aí é aquela falácia lá atrás, parecendo que é o Aristóteles, assim, ensinando sobre o que é oratória e o que é retórica. Então, não aprendi nada, ninguém de lá aprendeu nada, a gente só ficou sabendo que existia essa tal oratória, que existia uma técnica para falar em público, só o que a gente ficou sabendo na época. E aí, mas isso foi importante, porque aí, por eu ter entrado ali no Interact, que é basicamente um resumo um tanto quanto rápido, depois a gente pode entrar ali dentro um pouquinho também, porque é algo bem legal para a juventude comentar sobre. É um programa do Rotary Club, para jovens de 12 a 18 anos, que estão ali para, de alguma forma, poder planejar projetos para a comunidade, para poder desenvolver a liderança deles, para poder desenvolver a oratória deles, para poder desenvolver tudo que é tipo de relação interpessoal. E, de alguma forma, conseguindo, então, construir projetos que vão impactar a comunidade. A gente sempre costuma falar que, dentre todos os projetos que a gente faz para a comunidade, o principal projeto que a gente tem é o Interactiano. Então, é o associado daquele clube que depois de sair dali vai ser um meio que o Rotary construiu ali, que o Interact construiu para continuar impactando a comunidade. Então, não é ele impactando a comunidade enquanto ele está ali dentro daquele programa. É tudo que ele faz depois. Então, é tudo que ele faz depois que ele sai do Interact. É ele continuar depois levando tudo aquilo que ele aprendeu exatamente para dentro da comunidade. Então,
Acho que isso é o importante ali, a gente entender um pouquinho desse sentido de liderança, é a gente exercer alguns cargos de liderança dentro do nosso próprio clube, e aquilo ali vai desenvolvendo ao longo do tempo. E logo a gente pode entrar um pouquinho mais dentro desse assunto, porque é um assunto bem legal para se tratar também. E aí ali foi se abrindo outras oportunidades, e aí nesse meio tempo continuei participando de concurso de poesia. Nesse meio tempo ainda jogava futebol, joguei futebol até quando eu estava no 8º ano. Jogar futebol assim, de realmente, quero ser jogador de futebol. Moleque bom de bola, essas coisas? Jogava moleque, jogava CEF, jogava regional, jogava esses torneiozinhos assim, na época treinava no Tupi ali de Gaspar. E ali, até naquele momento, queria muito ser jogador. Até que chegou lá quando eu tava no 8º ano, assim, percebi, não vai dar mesmo, não vou crescer mais do que isso, já tava o tamanho do pai no 8º ano, então imagina se for crescer mais. Mas foi uma decisão complicada ou foi só uma percepção de tipo... Foi complicado, foi bem complicado. Aí eu saí lá da escolinha, tudo, parei de treinar, e aí depois foi futebol mais assim, só pela brincadeira, ainda continuei jogando alguns torneios, mas depois fui parando também. Mas aí, hoje é mais só algo assim pra brincadeira, mas foi naquela época que eu realmente entendi que não, meu futuro não tá no futebol, meu futuro tá em alguma outra coisa que ainda vou descobrir o que é. Isso, mas a minha dúvida é porque a grande maioria das pessoas ou dos jovens, ele entenderia isso talvez e pararia de jogar futebol, mas não substituiria esse tempo que ele consumia jogando futebol por um tempo de alguma outra coisa útil, talvez. Perfeito. E tu fez essa substituição, tu trocou esse teu tempo, não sei quantas horas tu jogava por semana ou quantas vezes, mas aí o que tu fazia com esse tempo? Cara, eu passei ali uns 6 meses bem em off, e aí depois eu comecei a me envolver um pouquinho mais com o próprio Interact. Depois eu comecei a me envolver um pouquinho mais com isso a um nível maior. E principalmente depois aí já estava no 9º ano, aí já tinha 14 anos, já podia trabalhar. E eu fiz Senai, fiz aqui aprendizagem industrial em informática. E aí fui me envolvendo depois com algumas outras coisas. Mas a chave começou a virar quando eu estava no 9º ano. Porque quando eu estava no 9º ano, logo no começo, dentro do Interact, a gente tem os concursos de oratória. Então, basicamente, o Rotary é dividido em distritos, como se fossem estados, assim. E aí, aqui a gente tinha um distrito na época que abrangia norte e litoral, aqui Médio Vale do Itajaí. E aí, eu fui convidado para representar o nosso clube lá de Gaspar nesse concurso distrital de oratória. E lá foi a primeira vez, assim, que eu realmente ia exercer esse ponto da oratória, de fazer um discurso. Antes eu tinha esse envolvimento lá na Câmara Mirim, tinha o envolvimento com a poesia, mas, assim, de construir um discurso, assim mesmo, aí lá ia ser a primeira vez. Entendi. E aí eu fui convidado, fui lá, participei, consegui ficar em primeiro lugar, e aí avancei para a etapa nacional desse concurso, que ia acontecer em Mariana, Minas Gerais. A cidade lá que ficou conhecida há uns tempos atrás, mas é uma cidade maravilhosa. É uma cidade que hoje todo mundo, quando lembra lá dos desastres que aconteceram. Mas os desastres foram lá para o interior de Mariana. A cidade continua perfeita, em perfeito estado, uma cidade histórica, muito, muito, muito bonita. E aí eu fui para lá participar. E aí lá, eu tinha 14 anos na época, estava competindo contra universitário de jornalismo, universitário de direito, universitário de comunicação. 14 anos na época, mal entendi as coisas. E, cara, mas fui com tudo, assim. Fui para realmente poder representar de verdade. Tanto que a gente estava em um hotel lá. Era um evento nacional de Interact e tinha aproximadamente 300, 400 jovens naquele espaço. E aí, teve um dia, primeiro passou a fase classificatória, e aí passaram 6 e eu fui um desses 6 que classificaram para a fase semifinal. Tu era o mais jovem? Eu era o mais jovem. E aí, lá, passaram todo mundo, e um dia depois de ter essa classificatória, e a semifinal ia ser na noite daquele outro dia, naquele dia de manhã, teve um City Tour em Ouro Preto. Imagina tu ter a oportunidade de conhecer Ouro Preto. Meu Deus, maravilhoso, todo mundo lá junto. Fui a única pessoa que ficou no hotel. De todos aqueles 300, 400 que estavam lá no evento, só eu fiquei no hotel. E fiquei lá, estudando, construindo o discurso para a semifinal, porque podiam vir possíveis 6 temas ali na semifinal daquele concurso. Então, como é que funciona o concurso? Eu acho que é importante isso. Qual que eram os critérios e como é que era a disputa? Não, maravilha. O concurso é basicamente dividido em 3 fases. Então, a fase classificatória, a fase semifinal e a fase semifinal. Na fase classificatória, tu recebe o tema aproximadamente uns 30 dias antes, e aí tu recebe possíveis 3 temas que tu pode abordar.
E aí tu escolhe um desses 3 temas, tu vai lá e discursa sobre isso, de 3 a 5 minutos, e aí tu tá ali dentro de alguns critérios de avaliação. Agora eu vou pedir só ajuda nos critérios de avaliação, porque o Yuri foi organizador do último, tava na comissão organizadora, ele vai lembrar. Tem 4 critérios gerais. Fala aí, ó. Tem 4 critérios gerais e 3 específicos, que é conteúdo, linguagem e desempenho. Essa Show. é a ficha de avaliação dos avaliadores. Conteúdo, linguagem e desempenho. Agora, Isso. como é que tu mede o desempenho? O peso é igual entre as 3? Sim, das perguntas, sim. Tá. O peso é igual. E aí o Isso conteúdo... pode tu... variar, né? É. Do concurso do Interact é dessa forma, pelo menos, o que Entendi. vem sendo organizado. Tá. Porque é difícil de tu conseguir mensurar isso da melhor forma. Acho que Sim, tem critérios o mais próximo para mas ser o mais aí- justo. É, mas e aí foda. Cada critério tem perguntas. Isso. Aí, por exemplo, no critério de desempenho, a pessoa conseguiu enfatizar o necessário pela modulação vocal, entendeu? Aí isso o jurado dá uma nota de 6 a 10. Caramba. Exato. E aí, em cima dessa pergunta. Então, não é algo assim, conteúdo eu vou dar 9. Desempenho eu vou dar tal. Não, ele Entendi. vai responder as perguntas e vai colocar diante daquilo. Então, Entendi, boa. para ficar o mais justo possível. E aí, ali, estudando em cima daqueles 6 temas, e estudando. E aí, a fase semifinal, ela basicamente consiste em tu pegar meio que uma dupla. E aí, na época, agora mudou um pouquinho o formato, mas na época pegava uma dupla. Então, foi eu e um rapaz de São Paulo. E aí, eu fui sorteado para falar sobre X assunto, falei sobre X assunto e ele fez uma réplica desse meu discurso. Então, basicamente, ou ele contra-argumentava, ou ele ia lá, Ele podia argumentava mais, Tá. podia concordar, mas enfim, fazia a réplica daquele meu discurso e depois ele era sorteado para fazer um discurso sobre outro tema e eu tinha que fazer a réplica daquele discurso dele. E aí, consegui avançar para a fase final daquele concurso. E quando chegou na fase final, e aí isso é uma coisa que normalmente nem comento muito, porque na época virou um trauma muito forte para mim, foi que chegou ali na fase final, estudei, a gente recebeu um tema um dia antes, no caso, e eu na época jamais ia conseguir fazer um discurso assim de improviso. Então eu precisava escrever aquele discurso, decorar ele para ir lá apresentar. E aí, era, querendo ou não, pouco tempo para conseguir decorar. A gente recebeu ele meio que de manhã e à noite era a fase final. E aí, escrevi ali de manhã, à tarde, passei a tarde tentando decorar, mas era tanto nervosismo que a cabeça nem funcionava mais assim para conseguir decorar aquilo. E aí, chegou lá em cima do palco, travei. Falei ali uns 20 segundos, travei, fiquei uns 30 segundos assim travado. Tem até esse vídeo no YouTube lá da Interact Brasil, que fiquei lá uns 20, 30 segundos assim travado. só Quando tu rodando, subiu no palco em si, tu já tava com essa cabeça de, tipo assim, eu vou, mas eu sei que eu não Eu decorei. sei que vai dar errado. Tipo, sabe, assim, Eu sabia que ia dar errado. Tinha certeza absoluta que ia dar errado. Eu tinha mais ou menos assim, tinha pré-decorado, sabe? Tava no decorado, mas não tava assim na ponta da língua. Então o nervosismo eu sabia que ia contribuir pra alguma coisa acontecer. Tu não podia levar uma folha junto. Na final, não. Na final é sem folha. E aí, enfim, fui lá e aí passou aqueles 20, 30 segundos que eu fiquei parado, aí eu lembrei do discurso de novo, continuei, mas aí lá acabou esse Mas tu conseguiu lembrar? Não, consegui. E consegui lembrar, consegui continuar, consegui finalizar. Isso eu acho que deve ter sido a parte mais difícil, porque, claro, esses 30 segundos podem ter levado uma vida. Nossa. Mas o pior, assim, tentando ver cenários que eu possa ter passado por algo próximo, não, com certeza não igual, no início tá assim, caramba, eu esqueci. E agora? Agora já passou tanto tempo, cabeça, que ela merda. fica- E ela agora, fica e agora, exatamente. se eu não lembrar mais, tá ridículo, porque eu já tô há tanto tempo aqui parado, que agora pelo menos eu preciso lembrar mais. Droga, eu não vou mais lembrar. Então, assim, acho que o fato de tu ter lembrado e terminado, sabe, tira muito esse peso desse silêncio por, sei lá, 30 segundos. Não, no começo é exatamente assim. Quando a gente esquece alguma coisa, tá lá pro discurso, a gente esquece uma palavra, esquece todo o resto do discurso, a cabeça ela fica, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu faço? Esqueci. Léo, lembra? Ficava tentando passar comando, assim. Uhum. E aí até que eu parei, tá. Onde é que eu parei? Parei aqui, tá. Então vamos lá. Aí eu ficava repetindo aquela última frase que eu lembrava, que eu falei, pra tentar lembrar a próxima palavra. Aí quando eu fui ver, eu pensei, não, vou pular essa estrofe. E aí fui lá, passei lá pro outro parágrafo, pulei aquela parte que eu não lembrava de jeito nenhum. E aí continuei e encerrei o discurso. Mas aí já, sem chance de conseguir uma pontuação maior, mas fico feliz de que pelo menos consegui encerrar lá. E hoje eu falo que por ter ficado em terceiro lugar naquele concurso foi a melhor coisa que me Pô, tu aconteceu. ainda ficou em terceiro? Fiquei em terceiro. Na final passavam 3. Na final eram 3.
3, no Ok. caso. E aí... Tudo bem. Pô, É. caralho. Como é que foram os outros, né? Mesma coisa de jogar um torneio de futebol, chega em casa, pai, fiquei em terceiro, quantos times tinha? 3. Então, é a mesma coisa. Só que eu hoje agradeço a Deus por ter conseguido ficar em terceiro, porque na época foi um trauma enorme, sou completamente competitivo, foi horrível pra mim aquilo, ainda mais por ter sido por um erro meu, e aí na época... Por que um erro teu? Por ter esquecido. Não completamente Hoje tu não ruim. vê como um erro teu, porque... Sim, mas na época eu via muito. tu não ia conseguir entender dessa forma. Exatamente, porque, meu Deus do céu, como que eu pude esquecer? Na época o pensamento era esse. E aí hoje eu consigo ver que a melhor coisa que aconteceu foi eu ter esquecido. E por ter ficado em terceiro lugar. Porque se eu tivesse ficado em primeiro, teria me contentado com aquilo e, meu Deus, teria seguido a vida pensando, eu sou o senhor oratório. Saindo do senhor poesia, agora eu sou o senhor oratório. Doutor oratório. Pensei, meu Deus, eu sou ótimo, mas aí... eu tava pra te falar isso, porque da forma que tava contando tua história, parece realmente, é um crescimento em que as coisas estavam dando certo. Pô, desde o primeiro, tu ganhou todos os poemas. Eu falei, tá, mas quando que vem uma porrada, sabe? Quando que a vida te dá uma certa lição pra mostrar assim, tipo, opa, peraí. Exato. Não é bem assim que funcionam as coisas, sabe? E aí, quando tu recebe a porrada, é principalmente sobre como que tu vai lidar com ela. Exato. E aí, na época, foi muito de, tá, ok, fiquei em terceiro, não consegui ficar em primeiro, isso significa que ainda tem muita coisa pra eu aprender, então o que é que eu tenho pra aprender? Cara, abri Google e pesquisei oratório. Eu passei ali, cara, coisa de ano, estudando sobre oratório e muito sobre isso. E aí fui entendendo um pouquinho mais disso. Sobre isso. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!